Novamente, irmãos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, irmãos? Baixemos nossa fronte e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita num alto e sublime trono, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste instante, neste momento, Senhor, nos achegamos a Ti mais uma vez em oração, agora, para suplicar-lhe a graça de nos conceder o entendimento da Tua santa palavra. Não merecemos, Senhor, e nem mesmo temos a capacidade para isto, mas miramos tão somente Cristo Jesus e a sua obra e os seus merecimentos a nosso favor. Rogamos, Senhor, que nos ensine pelo Teu Espírito Santo, não apenas fazendo com que ouçamos a Tua palavra, mas também a pratiquemos e ainda que a amemos. Pedimos, ó Deus, por todos que aqui estão. Fica conosco, dá-nos a Tua graça e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui este acontecimento, um acontecimento, como eu já disse, conhecido da maioria dos irmãos, o momento em que o Senhor Jesus, indo de caminho, junto com seus discípulos, junto com seus apóstolos, para e entra na casa de Marta. Ali morava Marta, Maria, irmãs do grande amigo do Senhor Jesus, Lázaro. Os irmãos devem se lembrar, aquele mesmo que morreu e o Senhor Jesus o ressuscitou. E ali ele estava entrou naquela casa, a casa de amigos, conhecidos. Ali naquele momento, o Senhor Jesus foi bem recebido por Marta e logo se acomodou, sentou-se para ensinar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Ele não perdeu tempo. A palavra de Deus nos diz que ele fez isto. Entrou e se assentou
para transmitir os seus ensinamentos. Quando ele fez isto, Maria, irmã de Marta, sentou-se aos pés dele para ouvir-lhe os seus ensinamentos. O problema foi que o Senhor Jesus havia chegado naquele momento, nada indica que ele teria comunicado a sua visita, e certamente Marta, como uma boa dona de casa, estava muito preocupada em fazer com que a casa estivesse muito bem. Talvez algumas coisas não tivessem no seu devido lugar. Talvez ali não estivesse preparado uma merendinha ou um lanche para o Senhor Jesus e os seus apóstolos. Afinal de contas, o Senhor Jesus tinha chegado naquele momento. E então, enquanto ela estava ajeitando a situação, se viu sozinha e fez uma queixa ao Senhor Jesus. Ela se volta para o Senhor Jesus, Marta, e diz: Senhor, eu estou aqui sozinha, providenciando o que é necessário para a estadia e o repouso, o alimento do Senhor e dos apóstolos, mas Maria não está me ajudando. É a única que tem aqui de mulher para me ajudar e não está me ajudando. E então o Senhor Jesus se volta para Marta e a exorta. Faz algo que ela não esperava. Afinal de contas, ela estava ali, de alguma maneira, cooperando com o Senhor Jesus, de alguma forma, cooperando para o reino de Deus, mesmo que fosse tratando dessas coisas mais triviais. No entanto, indiretamente, ela estava preocupada, sim, com o Senhor Jesus e com os apóstolos. Ela toma um susto e nós ficamos a pensar que realmente aquela foi uma resposta inusitada, uma resposta que Marta não esperava. Ela tinha a absoluta certeza que o Senhor Jesus iria falar com Maria para se levantar e ajudá-la. Mas não foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele, ao contrário, exorta Marta. Ele chama-lhe duas vezes. Chama duas vezes o seu nome. Marta. Marta. Para que ela prestasse atenção, muita atenção, porque o que ele iria dizer era algo extremamente importante. E ele diz: você está inquieta com muitas coisas. Tem muita coisa na sua cabeça. Há muita coisa que está te inquietando, te distraindo, te preocupando. No entanto, pouco é necessário. E ele diz ainda, ou mesmo uma só coisa. Maria, sua irmã, a qual você está fazendo queixa, que está aí sentada, parada, me ouvindo apenas, escolheu a melhor parte. E esta ninguém tirará dela. Como se dissesse, a sua parte, a parte que você está fazendo, isso vai ser tirado um dia. Isto um dia não vai ser tão importante, não vai ter a fazer a menor diferença. Mas o que ela, sua irmã Maria, está recebendo, isto
ninguém vai poder tirar. Então foi isso que aconteceu. Mas aqui, meus irmãos, desde o início podemos tomar alguns ensinamentos importantes que creio estarem claros nos versos deste capítulo, dessa passagem. Vemos aí, meus irmãos, em primeiro lugar, no versículo 38, o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Preste atenção. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Meus irmãos, Marta fez algo maravilhoso. Ela fez exatamente aquilo que Deus ordenaria mais adiante pelos escritos das cartas do apóstolo Paulo, que se deveria fazer a um ministro do Senhor. Ela acolheu não um ministro qualquer, mas o próprio Deus vivo em sua casa. O que nós vemos no coração de Marta é uma disposição boa e correta para ter em sua casa alguém ou pessoas, como os apóstolos também, que naquele momento, naquelas circunstâncias, era de certa forma perigoso dar guarida. Algumas pessoas podiam torcer o nariz. As autoridades, os fariseus, certamente, não apenas estavam contra o Senhor Jesus, mas também contra todos que o apoiavam. E ali naquela cidade, diante das autoridades, elas não seriam bem vistas. Marta não seria bem vista por essas autoridades. Quem sabe até futuramente poderia correr risco de morrer. Mas ela não se preocupa com isso. Ela amava o Senhor Jesus, ela amava os apóstolos, ela amava o Evangelho. Ela era uma serva de Deus. E ela então recebe o Senhor Jesus. Mas, diante do que nós vemos no restante da passagem, podemos concluir o seguinte a respeito disto. Podemos concluir que uma boa vontade para com o Evangelho, uma boa vontade para com o Evangelho, uma boa disposição para com o Evangelho, não garante nem prova que há no coração do indivíduo um real interesse pelo que lhe é fundamental. Esta é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Vemos aqui claramente Marta muito disposta para receber a igreja em sua casa, para receber o Evangelho em sua casa, e até disposta a se arriscar por conta disso. Porém, mesmo assim, com toda a sua disposição, com todo o seu interesse por estas coisas, a sua atenção naquele momento, podemos dizer naquele momento da sua história cristã, do seu desenvolvimento cristão, ela não tinha, como de fato não deu bom testemunho, por um real interesse, um interesse pelo que é fundamental acerca do Evangelho. Não foi isso que ela demonstrou. Assim, meus irmãos, podemos fazer a aplicação de que hoje mesmo acontece isto no meio dos crentes.
E o que nós enxergamos muitas vezes nas igrejas é um superativismo cristão, mas que não possui de fato em sua essência um interesse pelo que há de mais fundamental no Evangelho. Nós vemos muitos crentes correrem de lá para cá, interessados nisso ou naquilo. E há muitas igrejas que possuem, para que isto seja mais praticado, de maneira mais fácil, departamentos. E então temos a SAF, temos a UPH, temos a UMP. E então nós temos aqueles presidentes de cada uma destas categorias, e há uma disputa muito grande para quem está na frente. Então essas pessoas são muito faladas. Você é presidente da UPH, de qual igreja? Você é presidente da SAF, de que igreja? Ou então você toca em qual igreja? Você tem essa atividade? Que joia! E isto se torna algo como uma garantia para o indivíduo de que ele é um cristão. Mas nós aqui também. Vivemos vindo à igreja e, apesar de não termos SAF ou qualquer outra tipo de coisa desse tipo institucionalizada, mas temos aí as atividades das irmãs, as atividades dos irmãos. E eu me pergunto, será que nós estamos correndo atrás de todas estas coisas, fazendo todas estas coisas, com um real interesse pelo que há de fundamental no Evangelho? Será que você tem vindo à igreja apenas preocupado em fazer parte desta instituição, como membro de uma instituição, como alguém que quer fazer parte de uma instituição evangélica, uma instituição religiosa, para que sua vida seja completa de alguma maneira? Porque se de fato este for o caso, você pode estar incorrendo no mesmo pecado que Marta. Talvez você tenha já, pelo tempo de vida cristã, concluído que o seu tempo gasto vindo à igreja e se dedicando a fazer isto ou aquilo para a igreja seja o que realmente importa no Evangelho. Mas o que vemos aqui pela exortação do Senhor Jesus e em outras partes da palavra de Deus, como nós veremos, não é. São coisas que existem, têm sua devida importância, são lícitas e são importantes, mas não é o fundamental. Não é aquilo que há de ficar, não é aquilo que há de permanecer eternamente. E o que vemos, meus irmãos, é que este superativismo cristão tem tomado conta de tal forma a vida de alguns crentes que eles sequer se dão conta de que o que estão fazendo corretamente. Há um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Sincero, mas Errado. De fato, este livro mostra mais ou menos isso. Como o título diz, pessoas que buscam servir a Deus de maneira sincera e correm daqui e correm para lá,
e procuram este modo ou aquele modo de servir a Deus, e para eles o que interessa é servir, mas não o como servir. E acabam pecando neste ponto, preocupadas em fazer tantas coisas que terminam fazendo errado e ainda achando que Deus está se agradando disso. Como Marta tinha absoluta certeza que Deus, que o Senhor Jesus estava ali concordando e apoiando aquela atitude dela. É isso, meus irmãos, que nós vemos. Uma preocupação por fazer, por agir, mas pouca preocupação em como fazer e em como agir. Lá na passagem, em 1 Samuel, capítulo 15, nós vemos como o profeta Samuel exorta Saul a respeito disto. Saul era um homem de guerra, e tinha toda disposição por sair para a batalha e cumprir aquilo que Deus ordenava, porém, não do modo como Deus ordenava. E nós vemos que na história de Saul, a sua queda, a sua rejeição por parte de Deus foi exatamente esta. Ou seja, ele fez, mas não do modo como Deus ordenara. Saul não era alguém indiferente, Saul não era alguém que era parado e simplesmente não agia. Simplesmente não produzia frutos. Ele agia, ele fazia. Porém, o que ele fazia errado, do modo errado. Aqui nesta passagem, do versículo 1 ao versículo 23 do capítulo 15, nós temos esta narrativa que diz o seguinte: disse Samuel a Saul, o profeta Samuel, disse ao rei Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. O Senhor foi muito claro em sua ordem. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Lá no verso 8 diz assim: tomou vivo. Verso 7, então feriu Saul os amalequitas, verso 7, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Observem, tomou vivo a Agag, a quem ele deveria matar. Verso 9, e Saul e o povo pouparam Agag. Observe aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que Saul e o povo. Isso é importante porque depois, quando ele vai se explicar a Samuel, ele mente e diz que foi somente o povo que deixou Agag vivo. Observem. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível que eles acharam, destruíram.
Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monturo, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Versículo 20. Então disse Saul, versículo 19, meus irmãos: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? Isto é Samuel falando com Saul. Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, respondeu ao profeta: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas. Os destruí totalmente. Verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. E culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus irmãos, observem que Saul estava bem disposto, foi à guerra, fez juízo contra os amalequitas, mas desobedeceu a Deus em um ponto, em um detalhe. O que nós observamos aqui é que Deus deseja que tenhamos em nossos corações tal interesse pelo fundamento do Evangelho que não estejamos tão distraídos com o fazer que esqueçamos de como devemos fazer. Talvez possa habitar no coração de alguém a ideia de que se você tem se disposto a fazer tantas coisas para o Senhor, a pregar o evangelho a todos quantos passam por você, a ser diligente vindo à igreja, estar disposto a ajudar quem quer que seja, de uma maneira ou de outra. Talvez toda esta atividade, toda essa sua disposição tenha feito com que você pense que, afinal de contas, Deus tem a obrigação de aceitar o que você faz. Deus tem a obrigação de lhe aceitar como crente. Talvez todas estas coisas, todas essas suas tarefas, todos esses seus afazeres em prol do que gira em torno do Evangelho, esteja fazendo com que você passe a confiar nelas, nestas coisas, para a sua própria salvação. Quando, na verdade, o Senhor Jesus nos exorta e diz: importa apenas uma coisa. E esta está naquilo que é de fundamental no Evangelho. Os meus ensinamentos. Nós temos o apóstolo Paulo confirmando isto quando ele
se dirige aos irmãos lá na primeira carta aos Coríntios e diz: eu decidi nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E era exatamente a isto que o Senhor Jesus estava se referindo quando exortou Marta. Ele estava ali, e aquele tempo em que ele estava ali, ele não dedicou a jogar conversa fora, mas ele estava anunciando a si mesmo, a ele mesmo, e a sua obra, a obra que o seu pai havia lhe confiado, e que ele estava ali para executar. Mas Marta estava dando mais valor ao que podia colaborar exteriormente por aquilo ali, mas não pela a sua raiz, por aquilo de fato. Marta estava muito disposta a fazer com que tudo estivesse bem preparado para que aquela mensagem fosse pregada, mas não tão interessada na mensagem em si, na cruz em si, no sangue derramado em si. Assim, meus irmãos, o que ela fez foi tomado como nada. Porque ela colocou as outras coisas em primeiro lugar do que o reino de Deus. As outras coisas que seriam acrescentadas, que depois se dariam jeito. Mas ela colocou estas coisas à frente da cruz. E assim toda a sua tarefa, todo o seu fazer, todo o seu esforço deu em nada. Em nada. Foi inclusive motivo de reprovação pela parte do próprio Cristo Jesus. Aqui nós podemos fazer uma aplicação e perguntar aos irmãos: como vocês estão servindo a Cristo? Como vocês estão servindo ao Senhor Jesus Cristo? E isto, meus irmãos, esta pergunta pode ser aplicada em todas as circunstâncias. Por exemplo, como vocês estão vindo à igreja? Talvez vocês estejam muito bem satisfeitos por estarem vindo à igreja e toda a sua disposição por sair de casa, todo o seu inconformismo em dizer: não, se eu tenho saúde para ir para o trabalho, se eu enfrento uma dor de cabeça para ir para o meu trabalho, por que é que eu não vou para a igreja? Então você vem com essa boa disposição, você se esforça, toma 2, 3 ônibus para chegar aqui. E depois você diz: eu ainda vou enfrentar mais ônibus na volta, correr risco. Mas ao chegar aqui, como você tem se portado diante da casa de Deus? Aqui neste lugar onde a glória de Deus assiste. Como você tem se comportado? Qual é o seu modo de estar na casa de Deus? E isso é visível em pequenas coisas. Quando eu ainda estudava no colégio, ainda no colegial, me lembro que as meninas ficavam durante a aula mexendo na maquiagem, levavam maquiagem, escova de cabelo, não somente nelas mesmas, mas em outras, durante a aula. E então, por vezes, os professores alertavam e diziam: aqui não é salão de beleza, aqui é sala de aula. Porque elas não estavam prestando atenção à aula. Meus irmãos, muitas vezes acontece isso na igreja, num culto, durante o culto.
As pessoas vêm para o culto, mas se distraem com tudo o que podem se distrair e acham até que certas distrações têm desculpa, mas não tem. Principalmente com relação às crianças. Os pais precisam prestar atenção a isso. O mais importante na casa de Deus não são seus filhos. O mais importante no reino de Deus não são seus filhos. É Cristo e este crucificado. E você deve fazer de tudo para que eles também aprendam isso. Certamente eles não têm idade ainda para ficar e se acomodar durante um bom tempo, mas você precisa ensinar isso a eles. Você precisa estar repetindo e repetindo e corrigindo 20, 30, 50 vezes. Mas você não pode se cansar de fazer isso, até que eles aprendam. Acima de tudo, meus irmãos, está Cristo Jesus e este crucificado. Nós devemos ter a devida concepção de que quando nós nos lançamos ao Evangelho, o que sempre deve estar às nossas vistas, à frente dos nossos olhos, é Jesus Cristo e este crucificado. E a partir daí, e a partir de então, fazer o que devemos fazer em prol do reino de Deus. Não simplesmente fazer por fazer. E nós vemos, infelizmente, em muitas igrejas hoje, são essas pessoas tão preocupadas em fazer que erram no modo de se fazer. E esquecem que Deus não aceitará muitas formas de culto que são prestadas a Ele, porque não estão fazendo como deve ser feito. Eu pergunto, como você está servindo a Cristo? Como você vem à casa de Deus? Qual o seu real interesse? A mensagem para você, quando está sendo pregada, é a coisa de maior importância? Eu fico muitas vezes, irmãos, preocupado com isso. Às vezes eu temo porque as pessoas têm se preocupado com muitas coisas, mas não com o essencial. Eu me lembro que certa feita, nós estávamos no Congresso dos Puritanos e quem iria falar era o Dr. Palmer Robeson, um grande servo de Deus, grande conhecedor do Antigo Testamento, de alguns aspectos do Antigo Testamento concernente ao pacto, à aliança, e um homem muito piedoso, acima de tudo. E ele, bem velhinho, estava ali para pregar, para palestrar. E ele iria falar aquela noite, ele estava de frente para no microfone, e ele ficou ali algum tempo. Antes dele começar, tinha um indivíduo que ficava consertando as coisas, mexendo na luz, mexendo nisso, mexendo no microfone, mexendo naquilo. E a gente percebeu, como eu percebi, que ele ficou parado por um tempo, esperando aquele indivíduo fazer tudo que ele já devia ter feito antes, não naquela hora. Mas ele esperou ali. E ele esperou, e ele ficou ali de cabeça baixa, esperando. Aí depois que ele viu que aquele indivíduo sentou,
Aí ele começou a falar. Ele começou a falar. Mal ele acabou de começar a falar, o indivíduo levantou de novo, foi mexer na luz, porque achou que a luz não estava na direção tão boa quanto deveria para sair lá na gravação. Imediatamente ele parou, deu uma repreensão no indivíduo. O indivíduo foi, parou, deixou o que tinha que fazer, foi sentar quietinho, não se levantou mais. Meus irmãos, o que há de mais importante, acima de tudo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se tem algo que pode ser deixado para depois, que seja deixado para depois. Se tem algo que precisa ser feito antes para não ser feito durante o culto, na hora da pregação, na hora da liturgia, na hora do culto, então faça. O que nós vemos não é apenas uma falta de reverência. O que nós vemos é que esta falta de reverência é um reflexo daquilo que, de fato, falta no coração do indivíduo, ou seja, um real interesse pelo conteúdo, por Cristo e este crucificado. Um real entendimento do que seja a palavra de Deus sendo anunciada, sendo pregada. Outra coisa que me incomoda muito é que em relação ao tempo, as pessoas dão grande importância ao tempo. Tem gente que é tão minucioso quanto ao tempo que chega a brigar com o pastor depois do culto, quando o pastor passa 5, 10 minutos da pregação. Essas pessoas não entendem nada do que seja Jesus Cristo e este crucificado. Dr. Martyn Lloyd-Jones já dizia: o relógio da pregação é o Espírito Santo. Sim, meus irmãos, é claro. Há certas medidas que nós devemos ter. E certo bom senso. Mas nós perdemos tanto senso de piedade e espiritualidade que os nossos lábios estão muito prontos a falar quando a pregação ultrapassa, mas não estão nada prontos a desejar mais da pregação quando ela é terminada antes. Vocês já notaram isso? Talvez até muitos digam, ufa! Ainda bem que terminou logo. Paulo pregando, certa vez, foi até alvorecer. Certamente isso não estava programado. Não estava programado. Ele foi até alvorecer. Por quê? O Espírito Santo de Deus o moveu a isto. Estava abrindo a sua boca e ele estava falando. A tal ponto que um indivíduo chamado Eutico dormiu, coitado. Tentou segurar o máximo que pôde, mas não aguentou. Dormiu, caiu da janela e morreu. Caiu lá embaixo e morreu. Depois Paulo foi, pelo poder de Cristo, o ressuscitou. Talvez fosse hoje, iriam dizer, tá vendo? Foi pregar até essa hora. Passou do horário. Olha o que deu. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos muito aquém do que seja de fato uma espiritualidade genuína e verdadeira. E por fim, o que nós vemos aqui
é que estar aos pés de Cristo, como Maria, demonstra submissão e disposição em receber totalmente o ensino de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, nós não devemos ignorar os detalhes dos versos. Observe que no momento em que o Senhor Jesus começa a falar, Maria, diz aqui o verso 39, tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhes os ensinamentos. Não é à toa que essa expressão está aqui colocada. O puritano Matthew Henry, ele nos diz isso. Essa expressão está aqui porque o Espírito Santo quer nos ensinar, quis nos ensinar que aquela posição de Maria era uma posição de total submissão a Cristo Jesus. A posição de estar aos pés de Cristo Jesus, dentro do contexto bíblico, essa posição é uma posição que denota humildade, que denota submissão, que demonstra inferioridade diante de um ser maior. E mais, demonstra aceitação de tudo que vier por parte dele. Assim, meus irmãos, ao contrário da sua irmã Marta, Maria não estava apenas ali sentada ouvindo, mas ela estava ali sentada aos pés de Cristo Jesus, com toda a disposição do seu coração para ouvir as belas palavras que saíam da boca de Cristo Jesus. Ela estava ali com a disposição total do seu coração de ouvir a palavra de Deus, pela boca do próprio Deus homem. O fato, meus irmãos, dela se colocar daquela maneira demonstra também reverência. O que de fato nós devemos ter diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus. Reverência, temor. Infelizmente, de uns tempos para cá, nós estamos, na verdade, acostumados com o tipo de pensamento. Ora, o importante é o coração. O importante é a disposição do coração. O que é externo, o exterior não importa. Não importa como eu esteja. Então, se você tem os seus momentos de meditação em sua casa particular com o Senhor, você se posiciona de qualquer maneira para orar. Então você se posiciona de qualquer maneira para ler a palavra de Deus. Ora, você pode dizer, isso é apenas um detalhe, João. O que importa é a disposição do coração. Certa feita eu ouvi isso quando eu era adolescente. Não importa se você está no banheiro, nu, tomando banho, não importa se você está na privada, não importa onde você esteja, não importa nem como você esteja, o importante é a intenção do seu coração. É claro, a palavra de Deus diz orai sem cessar, de muitas maneiras e formas, e às vezes até no chuveiro nós estamos orando mentalmente, lembrando do Senhor, mas isso, meus irmãos, não exclui a importância do nosso comportamento e da nossa atitude exterior. Daquilo que nós podemos visualizar exteriormente como reverência, postura de reverência diante da palavra de Deus e diante do Senhor.
Então Richard Baxter dá vários ensinamentos particulares de como você meditar. E ele não fala apenas que você deve meditar, mas ele fala em como você deve se portar na hora da sua meditação particular. Em como você deve fazer, então você deve procurar a maneira mais reverente de orar. Se é ajoelhado, se ajoelhe e ore. A maneira mais reverente de ler a Bíblia. Você tem a sua meditação diária, então não fique deitado na cama e pegue o seu celular, leia de qualquer maneira a Bíblia na sua meditação particular. Não, você pode fazer isso, às vezes, até em outros momentos, mas naquele momento procure cultivar a reverência. Naquele momento em que você separou para a sua meditação diária. Da mesma forma, meus irmãos, aqui na igreja, muitas vezes, nós nos levantamos, outras, lemos o capítulo sentados, às vezes. Mas, às vezes que levantamos, é para demonstrar e para que não nos esqueçamos de que, diante da palavra de Deus, nós devemos reverência e devemos temor. Até com a nossa atitude externa. Lá em Neemias, capítulo 8, Neemias, capítulo 8, a palavra de Deus nos diz assim, do verso 1 ao 6. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouvia. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira às portas das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, e Zacarias e Mesulão. Verso 5, Esdras abriu o livro a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o grande Deus, ao Senhor e grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Meus irmãos, eu sei que nós vivemos numa época em que tudo isso se mostra muito retrógrado, radical, quadrado. Mas os princípios da palavra de Deus não mudam nunca. Aqui, meus irmãos, nós temos um exemplo de uma mulher, não sabemos se jovem, mas uma mulher que estava disposta a demonstrar com a sua atitude externa o que se passava no seu coração. Ela podia ter se sentado em qualquer lugar. Ela se dobrou aos pés de Cristo Jesus. Aquilo não era uma hipocrisia. Aquilo era uma demonstração do que se passava em seu coração.
Aquilo era uma demonstração de humildade. Aquilo é uma demonstração de que nenhum outro mais merecia aquela atitude, senão Cristo Jesus. Certamente como Maria Madalena, que diante de Cristo Jesus lançou-se aos seus pés e chorava e enxugava os seus pés com seus cabelos e o beijava. Essa era uma atitude que demonstrava o que havia em seu coração. E o Senhor Jesus diz para aquele indivíduo que havia hospedado: você está criticando ela, que é uma pecadora. Mas desde que eu cheguei aqui, nenhum ósculo sequer você me deu. Ah, meus irmãos, a atitude importa, sim. Importa. Não é porque muitas pessoas têm um determinado tipo de atitude que não condiz com o que se passa no seu coração, que todo tipo de atitude e de comportamento vai ser hipocrisia. Não. Devemos estar reverentes na casa do Senhor. E eu pergunto, como você se porta na casa de Deus? Com relação às mulheres, como estão as suas vestes? Vocês estão se vestindo com decência, com moderação? Isso, meus irmãos, não se limita aos nossos irmãos batistas ou da Assembleia de Deus. Isso é um princípio das Sagradas Escrituras e que, infelizmente, a igreja presbiteriana tem negligenciado ao longo do tempo por conta de uma coisa chamada liberalismo. Mas nós devemos ter reverência na casa de Deus em todos os sentidos. Vocês chegam aqui aos pés de Cristo Jesus. E muitas mulheres, talvez, ao se dobrassem seus joelhos aos pés de Cristo Jesus, os seus seios apareceriam. Imagine você, que vergonha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos nos adequar à palavra de Deus, cada dia e cada vez mais. Encher-nos de temor e de santa piedade. E fazer de fato como aqueles irmãos puritanos que não tinham apenas a teologia em sua mente, mas uma atitude, um comportamento que condizia com o seu entendimento e com aquilo que eles criam. Que a nossa vida demonstre isso. Que o nosso comportamento demonstre isso. Em nossa casa, em nosso trabalho, aqui na igreja. Acima de tudo, à frente dos nossos olhos, está Cristo Jesus e este crucificado. As demais coisas serão acrescentadas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus abra os nossos olhos para vermos isso, para contemplarmos isso e para aprendermos desta passagem essas lições tão importantes e preciosas para a nossa vida. Deus os abençoe. Amém.